Sejam todos bem-vindos à parte C da série Artes para a Vida, a arte de aprender e de ensinar. E como sempre, para o workshop, vamos despender uns minutinhos a refletir sobre esta arte. E eu pergunto a mim mesmo: eu sou um aprendiz? Eu tenho a atitude de aprender sempre dentro de mim mesmo? E juntamente com isto, quais são as coisas que na minha jornada espiritual eu tenho de continuar a aprender de uma forma regular? E, e se você for para a arte do ensinar, o que é que eu posso ensinar os outros indiretamente através do meu comportamento, ações? E o que é que o Supremo, o Divino, está a ensinar numa base diária e que tenho de incutir e assimilar em mim mesmo, para que me torne outra vez um bom professor, através do meu comportamento e ações. Eu posso ensinar alguém? Então são com esses poucos pensamentos que vamos iniciar esse workshop. Vou interromper a partilha. Ok. Espero que a voz tenha sido tudo perceptível. Então, estamos a fazer, desde o mês de março, esta série. Já várias artes já foram partilhadas e agora estamos na arte de aprender e ensinar. Então, antes de começar com o quebra-gelo de hoje, dá as boas-vindas e agradecimentos às facilitadoras, a irmã Anu e Arprit. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui a participar, os tradutores, que chegaram à hora certa, que muitos pedem esse vídeo de quebra-gelo. Então, nesse nosso workshop, temos alguns exercícios para ser partilhados durante 1 hora e 15 minutos. Então, em nome do tempo, vamos avançar para o quebra-gelo. Esse é um vídeo de 3 minutos e vejam com a arte de hoje, de ensinar e aprender. E vejam os insights que vocês têm, ou as visões que vocês têm a partir desse vídeo. Ok, um vídeo intenso. Acredito que muitos tiveram algumas visões e alguns pensamentos. Se quiserem partilhar no bate-papo. Às vezes aprendemos através da experiência, através de observar os outros.
a aprendizagem é excitante, coragem para fazer diferente e, e aprender coisas ou formas novas, inspirado a ver alguém a fazer algo e sobreviver, por assim dizer. Então, um pequeno pássaro partilhou através das experiências que teve. Portanto, eu próprio praticar e poder ensinar no sentido de ser um modelo. Ser exemplo para outros, aprender algo quando nós enfrentamos obstáculos. E obstáculos são como marcos para o sucesso na aprendizagem. Se não tivermos obstáculos, não vamos ser bem-sucedidos ou obter sucesso. Tem algumas partilhas, então agora é a minha vez então de partilhar os resumos. Então, obrigado por serem proativos. Então vamos avançar. Ok, partilhar a sequência. Ok. Então, vamos avançar para a irmã Aruna, aquilo que ela falou sobre a arte de aprender e de ensinar. Foi há 3 semanas atrás, ela disse não, que ela não ia falar mais sobre ensinamento e mais sobre aprendizagem, porque uma pessoa que é um bom professor é um grande aprendiz. Portanto, a vida é uma escola e nós sabemos que não sabemos tudo da vida, portanto, é uma jornada de uma vida inteira. Então, todo dia nós aprendemos uma coisa ou outra. E a falha é uma oportunidade de aprender e crescer. Ele também mencionou sobre uma frase a nível de aprendizagem de uma pessoa que sabe tudo no mundo, mas que não. Ou seja, são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que aprendem, desaprendem e reaprendem. E também tem esse sempre, ou seja, não aprendizagem está conduzida por um padrão mental fixo. E a aprendizagem não é um trabalho extraordinário, ou seja, é uma coisa que é um investimento para durar a vida inteira, por assim dizer, e faz com que nós fiquemos cada vez mais iluminados, por assim dizer. Por quê? A aprendizagem tem a ver com a virtude do conhecimento que existe na alma. E quanto mais eu tenho conhecimento e o pratico nas minhas ações, eu torno uma personificação disso. Ou seja, a personificação do conhecimento. Então, sim, a iluminação. E ela falou de alguns benefícios, ou seja, torna-se o cérebro vivo, molda a memória, aumenta a criatividade, e depois dá poder contra, ou seja, força para enfrentar determinado tipo de doenças que podem surgir se nós não exercitamos o cérebro. Dá-nos poder, torna-nos mais corajosos para enfrentar desafios na vida. E ela falou uma frase muito bonita, que a vida, ou seja, a aprendizagem é um superpoder rápido. As pessoas falam hoje em dia da super comida, da super alimentação, da super economia. Então, esse superpoder, ou seja, você nunca perde aquilo que você aprendeu. Ou seja, se você for um bom aprendiz, será um bom professor. Ele também mencionou sobre a atitude da gratidão. Cada pensamento que repetimos através da aprendizagem é como se nós ajudássemos também
através dessa aprendizagem, fazer com que outros cresçam também. E ela falou também sobre essa neuroplasticidade, particularmente nas crianças que estão constantemente a aprender, quer na escola ou na universidade. Quanto mais aprendem, os neurônios que estão no cérebro desenvolvem-se cada vez mais caminhos para essas ligações, umas com as outras, essas ligações. Ou seja, é como se o cérebro ficasse todo ligado, por assim dizer. Cada neurônio é desenvolvido. E no processo de como repetir, ela mencionou duas coisas: atenção e emoção. O mais importante é a atenção. No dia desses, desses gadgets, por assim dizer, desses equipamentos, onde ficamos dependentes, portanto, depois ela falou da segunda coisa, a emoção, a componente emocional, que fica na memória durante muito tempo. Portanto, é quando a emoção, tipo, se incendeia, por assim dizer, há essas conexões na memória. Tem a ver com os neurônios. É como se eles se incendiassem, por assim dizer, faz essa forma, essa conexão, por assim dizer. Então, são incidentes que temos na vida e ficamos emocionalmente envolvidos, e isso fica eternamente na memória. E outra forma de aprender é como repetir, mas também dá um espaço durante esse tempo de repetição. Então, é persistir, insistir e não resistir. Por acaso, uma bela rima das palavras, ou seja, interromper as tarefas em fazer em determinados espaços, com intervalos, por assim dizer, e haver essa melhoria constante. Ensinamento. Ela falou sobre a arte de inspirar o entendimento, a curiosidade e o crescimento contínuo. Portanto, aquele que aprende bastante vai se tornar um bom professor. E o ensinamento não é um modelo, não é apenas uma personalidade física, por assim dizer, mas é interna. Como uma pessoa pensa, fala, se comporta, resolve os problemas e também lida com os próprios erros. E ela falou que o ensinamento é um relacionamento em crescimento, de uma adaptação constante, criação de motivação e também traz clareza. E com relação a Shadid, ela era professora do liceu ou da universidade e ela costumava dizer, enquanto ser um estudante, não estudamos assim tanto, mas quando você é um professor, quando você vai dar a aula ou palestras, você tem que estudar muito. Então, como professor, o estudo se torna mais intenso ao invés do estudante. Então, o professor tem que ser um grande estudante. E algumas perguntas: como é que uma pessoa pode aumentar a sua atenção? Porque a atenção tem a ver com o aumento da memória e da aprendizagem. Portanto, a meditação, nós sempre dizemos isso, é estar com a atenção focada num ponto em particular. Ou seja, focar na meditação. E é o foco. E muita atenção é necessária. Então, assim que você sai da meditação, você entra naquilo que você precisa de aprender imediatamente, porque você tem a mente mais estável durante a meditação. Isso nos ajuda a assimilar mais tudo. A mente torna-se, ou seja, ela assimila mais fácil, por assim dizer. Portanto, é logo de manhã cedo, a mente está mais fresca. Fez meditação pelo menos 15 minutos e você vê, vai assimilar muito melhor. E como é que alguém pode controlar a raiva, ou seja, uma emoção? Porque se eu fico com raiva, por exemplo, se alguém está atrasado, quem é responsável? Ou seja, o que quer que eles estejam a fazer, eles estão a fazer da perspectiva deles.
Mas eu devo entender que eu não sou assim. Portanto, qual é a minha. O que é que eu tenho de fazer? Então, eu tenho que respeitar o meu tempo. Quais são as minhas crenças que eu estou a criar com relação a isso? Isso é um desrespeito ou não? Porque cada um vê as coisas de forma diferente. Nem todas as pessoas pensam da mesma maneira. Então é importante que eu não incomodo a mim mesmo. Aprendo a responder os outros. Por isso que isso também está conectado com autorrespeito. Porque se eu fico emocional, nesse caso eu ter raiva com alguém, eu estou a perturbar a mim mesmo e estou a perder o meu autorrespeito. Então é importante manter não apenas reação, mas uma resposta em todos os momentos. Em alguma experiência da Daddy Yankee, ela disse: quando ela estava na companhia da Daddy Yankee, ela sempre gostava de escutar de outras pessoas. E ao longo de 40 anos, a Daddy, depois de 40 anos, foi viver na Índia e ela foi aprender coisas novas. E depois ela passou 60 anos no Reino Unido. E desde o início ela tomava o autocarro para ir fazer serviço. Portanto, ela nunca pensava, eu preciso disso ou daquilo, de um carro, seja o que for. Então, como lidar com a aprendizagem a nível dos cursos e livros, ou essa aprendizagem intuitiva? Então, é regressar às raízes. A raiz é a atitude daquilo que você quer aprender. Isso acontece quando você tem essa consciência de ser o estudante que existe em si. E a aprendizagem tem a ver com, outra vez, com desaprender e voltar a aprender. E a frase desta palestra é: aprender é uma atitude de uma vida inteira. Então, convido a irmã Aprit, quer que eu continue a partilhar ou assistir a nu? Ok, muito obrigado. Obrigado, Manoj. Uma bela visão. Aquilo que o irmão partilhou, que a vida é uma escola, uma oportunidade de aprender. Por mim, eu gosto de aprender, adoro essas aulas. Então, também parabéns a todos que estão aqui a escutar, mesmo que eles vão escutar mais logo, porque a aprendizagem traz benefício à nossa vida. E são oportunidades de crescimento e ser curioso sobre aquilo que está a acontecer. Ver o que é relevante, mesmo que seja num livro. Então, a aprendizagem não é apenas ter o diploma ou especialidades, mas também como, como conduzir a nós próprios de uma forma positiva nas interações. Em algumas aulas, aquilo que é dito é que a verdadeira, a verdadeira emoção, por exemplo, é como se fosse a paz, aquilo que nós aprendemos. Portanto, aquilo que existe dentro de nós. E a raiva, por exemplo, é algo que está lá fora e queremos controlar o exterior. Então, aprender como os meus sentimentos interiores são, e esses sim é que estão sob o meu controle. Agora vamos refletir sobre aquilo que nós aprendemos e como nós podemos ir mais profundo nessa aprendizagem. Então, qual seria a sua motivação para aprender? Então, vamos explorar isso. E por que que você quer aprender? Então, alguns minutos para explorar essas duas perguntas. 2 ou 3 minutos. Então, qual seria a sua motivação para aprender? O que é que você gostaria de aprender?
Espero que já tenha as respostas. Qual seria a sua motivação para aprender e por que que você quer aprender? Então, agora vamos escutar aquilo que vocês escreveram. Quem quiser partilhar, é só abrir o microfone e falar, de preferência em inglês. Hum, Gostava de partilhar? Sim, avance. Eu gostaria de aprender eh, a nível de tecnologia de computação, que na minha geração não tinha essas possibilidades. Não apenas porque eu sinto que às vezes fico embaraçada ou que os outros estão à minha frente, mas sentiria-me com mais poder e não dependente dos outros. Porque muitas coisas pequenas eu aprendo e digo, oh, isso é tão simples. Então eu tenho que pedir ao meu filho, depois ele está ocupado no trabalho, e as pessoas nem sempre estão disponíveis no momento porque estão a trabalhar, é uma geração mais nova, e há pessoas mais jovens que trabalham comigo e eu tenho que estar sempre a perguntar, eu gostaria de ser mais independente e ter mais esse poder, por assim dizer. Então você quer melhorar e ser independente, isso é muito bonito. Obrigado. Mais alguém? Temos algumas respostas no bate-papo também. O professor que tem que fazer o seu trabalho e que esse trabalho é como um trabalho sem fim, mas hoje em dia, em tal dinâmica, ensinamento e aprendizagem não é suficiente, temos que nos educar também. Não ser apenas um professor, e para isso você precisa de experiências através do conhecimento. A não ser que eu aprenda continuamente, não vou ser capaz de fornecer perguntas. Portanto, isso é um crescimento, digamos, muito, ou seja, contínuo. Portanto, isso é muito importante continuar a aprender e partilhar aquilo que nós aprendemos. Muito bem dito. Ou seja, crescer, adaptar-se e mudar e melhorar. Ou seja, entender o mundo melhor, ter escolhas melhores e mais sábias e permanecer, que sejam permanentes e relevantes ao longo da vida, ser mais autossuficiente individualmente e também ser ou ter valor para a sociedade. Portanto, é manter o crescimento, ou seja, a aprendizagem é divertida e excitante, por assim dizer. Ou seja, isso traz um entendimento do mundo ao meu redor. Então, a motivação de aprender é de tocar os corações dos outros e de ser, ter um papel de um modelo, o que significa ter que ensinar aqueles que estão sintonizados com eles mesmos, ou seja, preparados para ensinar. Um sentimento de realização, de comprometer-se e fortalecer o meu intelecto e para destruir a estagnação
e os aborrecimentos. Isso dá clareza sobre um assunto ou uma área em particular e torna-nos sábio também. Ou seja, ter uma vida melhor ou uma carreira melhor. Então, hoje é um dia de desafio porque o trabalho, as escolas, as instituições, tudo está a desafiar a si, saber coisas de forma diferente, utilizar as explicações, mesmo no trabalho. E às vezes nós não queremos isso. Mas eu tenho que abrir a mente e dizer, ok, eu tenho de aprender isso, a tecnologia está a avançar, as coisas estão a ficar obsoletas, eu tenho que aprender formas novas. E é um desafio, devo dizer. Pois as coisas estão a mudar muito rápido. Então temos que ser cada vez mais rápidos a aprender. Isso é um desafio. Sim, é estar ao nível dos desafios. Isso também temos que ter esse interesse. É ter poder na mente para poder adaptar-se e mudar. Você ter poder na mente para adaptar e mudar. E aí uma outra partida, acho eu. Ou seja, uma vasta informação no mundo, depende dos interesses e como digeri-lo e assimilá-lo. Então, o discernimento é partilhado para os outros em diferentes práticas experienciadas e nós temos testemunhados isso, o que testemunhado no vídeo. Então, a questão aqui é de como saber o verdadeiro colegimento e... Ou seja, esse cara perdoar alguém, acho. Ou seja, não há conhecimento que é difícil se existe interesse, por assim dizer. Ok, essa por acaso que ela está a falar, eu já traduzi, que é de ser o motivo de ensino, é ensinar e ser um modelo para os outros. Ainda mais, temos mais um minuto, se alguém quiser partilhar. Eu gostava de partilhar. A minha intenção é que o conhecimento é uma sabedoria quando é posto na prática. Porque a cada segundo existem os testes. E como superar essas situações que surgem, portanto, pôr o conhecimento na prática. E aí nós sabemos como lidar com as situações, porque, claro, temos o conhecimento. Obrigado pela partilha, irmã. Posso partilhar? Sim. Eu sinto, os netos estão muito avançados. E eu gostaria de ser capaz de manter o meu cérebro de uma maneira relevante, por assim dizer. Então, essa é a razão principal, a razão, porque nessa idade é um declínio. Portanto, aumentar a minha confiança, quanto mais eu aprendo, sou capaz de resolver problemas e ser independente, sem medo de não ser capaz de lidar com os desafios. Mas eu penso principalmente é mais difícil, tá, às vezes, por exemplo, lidar com as pessoas mais jovens. Mais jovens. Portanto, haver esse equilíbrio. Não sempre aprender a aprender, mas também colocar na prática. E às vezes pode haver esse intervalo, por assim dizer. Mas se eu não coloco aquilo que aprendi na prática, a aluna falou muito disso. Essa verdadeira tarefa é ser um exemplo para os outros, porque aquilo que eu aprendo, estou a utilizar. Então, obrigado a todos pela
partilha. O tempo está a passar rapidamente. Então vamos ver aquilo que foi partilhado, o resumo. Então aquilo que foi dito, uma vasta informação no mundo, depende do interesse de como tomar, digerir e assimilar isso. Então os ensinamentos e as partilhas com os outros, com diferentes experiências práticas que nós vimos no vídeo. Então como saber e ter o conhecimento verdadeiro. Portanto, não há conhecimento que é difícil. Então, crescer e mudar e aumentar, por assim dizer, ou seja, colocar na prática, ou seja, ter entendimento melhor do mundo, ser mais sábio nas escolhas, ser mais autossuficiente e ser valioso para a sociedade. Então, aprender a nível das competências ligadas a computadores. Portanto, a aprendizagem também é divertida e excitante, seja trazer entendimento do mundo que está ao meu redor. Depois vocês vão receber todas essas partilhas através dos vossos e-mails e WhatsApp. Então, passar a irmã Nu. Então, muito obrigado a todos. Ok, alternamos a sequência no último minuto. Belas partilhas. Isso é uma parte integral de nós. Isso está sempre a nos despertar dentro de nós mesmos e gostamos de partilhar e refletir. E a irmã Judy fez essas reflexões interiores sobre esse tema. E vamos ver como a aprendizagem implica transformação. Então, tem essas mudanças em mim mesmo. Então, essa aprendizagem, o ensinamento efetivo, assim é que é, ele surge da experiência de uma aprendizagem constante. Portanto, aquilo que eu escolho, essa escolha tem a ver comigo. Podemos ver alguém a falar alguma coisa e depois nós copiamos. Portanto, aquilo que nós dizemos, né? Somos inspirados por outros. E algo também grande dentro de nós, que não é apenas copiar automaticamente, você vai aprendendo, por assim dizer. Portanto, o ensinamento e, desculpa, a aprendizagem e o ensinamento são os dois que viajam de mão dadas nessa jornada, porque tem de haver um equilíbrio. E aí sim, essa sabedoria será destilada. Portanto, ter a especialidade de um aprendiz é essencial na arte de ensinar. O ensinamento em si mesmo é uma arte de aprendizagem. É quando você também ensina a si mesmo, pode ensinar os outros. E ela também tocou numa reflexão extensiva com relação aos nossos momentos, portanto, é muito importante que nós paremos e olhemos para a nossa vida, situações, para entender o que é que está acontecendo. E mais importante de tudo, ela disse quais são as conexões emocionais que estão a acontecer com as situações, porque são os cenários. Portanto, verificar o que é que eu tenho, o que é que muda, o que é que eu posso mudar em mim. Portanto, é aprendizagem com relação ao eu. Isso é importante, haver isso constantemente. E ela colocou várias perguntas, não vamos vê-las uma a uma. Vocês vão receber isso através do e-mail, também no grupo de WhatsApp. Se alguém quiser, basta depois escrever direto para no o seu e-mail e o contato do WhatsApp e poderão receber o resumo do material que foi partilhado ao longo no caso de hoje, portanto, tudo que foi partilhado hoje. Portanto, quais são as principais tarefas, o que é conquistado,
Ou seja, como você está fisicamente essa semana, como é que o seu corpo se sente, o estado de sua mente, qual foi o ponto alto da sua última semana, os desafios que teve essa semana que passou, ou seja, a maior vitória, o sucesso que você teve na semana passada. Portanto, essa tarefa toda conectada com como foi essa última semana. Portanto, a tal questão, o que é que ficou? E por quê? E o que é que você pode fazer de diferente na próxima semana? Vocês podem depois refletir isso. O que é isso? E faz com que então a aprendizagem dê poder para a alma e torna-se mais elevado, com autoridade nas coisas que está a aprender ou partilhar. Portanto, ela menciona também que verificar-se. Como é que você toma essa nova informação? Você experiencia ela? Você salta direto para ela e fala para os outros? Você escuta através do seu coração? Ou você sente, ou tem esse sentimento de qual é o seu sentido? O caminho, por assim dizer, qual é o seu caminho? Então, escutar também a sua própria mente, ou estou a ser estimulado por pontos novos e tentar perceber tudo isso que está nessa moldura de aprendizagem, de informação. Então, qual é o seu estilo de aprendizagem? Aquele que diverge, aquele que é o professor, aquele que converge, ou aquele que acomoda? E tudo isso está ligado com determinados aspectos, que é a empatia, ou aqueles são mais artistas, aqueles são mais profundos e analíticos, aqueles são mais práticos, aqueles são ativistas. Ativistas. Portanto, ela acelerou, depois tirou o pé do acelerador, portanto, agora está a vir um bocado mais devagar, que está basicamente a dizer tudo aquilo que eu disse, porque eu estava a ler diretamente do PowerPoint que está a ser partilhado, portanto, isso tudo está dividido para saber quais são os meus estilos de aprendizagem, onde é que eu me encontro a nível de estilo de aprendizagem, mas a nível espiritual, como nós podemos expandir isso tudo e entender de forma correta e depois partilhar com todos. E o próximo exercício vai ter por base esse exercício. Ela diz para você parar e refletir. Quais são as experiências que você teve a semana passada? Depois, qual foi o significado dessa experiência para si? O que é que significou essa situação para si? E as duas irmãs mencionaram quais são as emoções envolvidas que você experienciou. E reflita durante uns minutos e veja qual é a direção que essa emoção teve. Portanto, isso mostra o rumo que teve essa aprendizagem, aquilo que você depois pode também partilhar com outros, e como depois como você pode trazer isso à vida, ou seja, aplicar, ou seja, como utilizar isso na prática, ou seja, encontrar formas de aplicar aquilo que você aprendeu. Então vamos à próxima experiência, que é o plano de ação. Então vamos refletir sobre como aumentar a verdadeira aprendizagem. Precisamos aprender nós próprios. Ok. Então, uma reflexão. Qual é a verdadeira aprendizagem?
Primeira pergunta. Um incidente que aconteceu semana passada que veio à sua mente espontaneamente. Ou seja, refletir. Qual foi o incidente que aconteceu a semana passada que surgiu na sua mente espontaneamente? E a seguir, qual é o significado? O que é que esse incidente foi para si? Quais são as emoções que você experienciou? E a seguir, a aplicação. Ah, mas hoje tipo, ainda vai ser. Acredito que alguém já escreveu, todos, aliás, que todos escreveram o que é essa situação, as emoções experienciadas, e depois então ir para a próxima pergunta. O que é, o que é que eu mudaria no seu, ou seja, o que você mudaria no seu comportamento nesse incidente para criar uma experiência mais positiva nessa situação que surgiu à sua mente? Qual é o contraste? Reflita no seu comportamento. Ou, se esse foi esse incidente feliz, então reflita no seu comportamento. O que é que você gostaria de preservar ou ainda melhorar? Ou seja, a experiência verdadeira. Podemos dar mais 2 minutos. Quais são as mudanças? Algo que trouxe mudança em si, que poderia tornar a sua vida melhor. E agora, mais uns minutos. Agora, para aplicar a mudança, 1 minuto para visualizar a mesma situação, onde agora você está a interagir com o seu comportamento modificado e que o resultado é uma experiência positiva. Ou seja, visualize a mesma situação como ela foi, mas tem esse plano de ação a nível do comportamento, da personalidade. Ver a mesma situação, mas agora estou a atuar de forma diferente.
Então, as mudanças que você pode fazer, ensinar a si mesmo é uma arte de aprendizagem. Então, quando a seguir, perdão, depois é que eu posso ensinar os outros também, ensinar bem os outros também. Ou seja, ensinar a mim mesmo bem para depois poder ensinar os outros bem. Escreveram no bate-papo, ou seja, dedicar algum tempo para escutar com o coração aberto, ter uma resposta, por assim dizer, com mais compaixão. Posso partilhar? Comparativamente, do ano passado, passei por uma coisa muito dolorosa, muitos incidentes na família. Eu tinha a impressão de ser uma pessoa muito desapegada, que nada me afetava, mas eu aprendi sobre mim mesma que é fácil dizer do que fazer. E quando você verdadeiramente tem que enfrentar a situação por causa do conhecimento, nós assimilamos, podemos até aconselhar os outros, mas a dor continua. Então é muito importante saber superar essa dor, saber refletir e interagir com os outros, e ficar cada vez mais desapegado e verdadeira. Isso é aliás, isso é uma verdadeira aprendizagem para que as coisas não me afetem de qualquer maneira. É saber como processar, não ser completamente desapegado, mas algo também para trazer aos outros e ficar mais conectado com Deus e largando, talvez de uma forma espiritual ou de uma forma melhor. Obrigado, Renan. Mas alguém gostaria de partilhar? Bom dia. Tive uma experiência, gostei muito de exercício com a irmã Judy, e isso ajudou-me a entender mais sobre mim mesma e também permitir entender mais ao longo do meu dia sobre entender melhor sobre esse incidente. Então, em conversas, eu senti que estava a ser mal entendida, e quando dei significado a isso, esse incidente teve mais a ver com reparar quão rápido as emoções de frustração chegam. Senti-me magoada, mas fui influenciada pelas respostas na conversa. Então, a aplicação para isso, aquilo que eu entendi, as situações acontecem, então tem que saber abrandar, ou escutar de forma mais atenta e trazer uma mudança mais positiva com relação àquilo que eu poderia pensar. Então, essa para mim é a verdadeira coisa a aprender para essas situações. Obrigado, sim, é verdade. O momento que eu posso desapegar daquilo que é, então parar, refletir, entender e mudar. Preciso de mais paciência, de mais compaixão para poder entender, escutar e não julgar, e não pensar negativamente, e às vezes temos que se afastar disso, porque isso é um comportamento muito mau. Então, eu entendo.
Mas foi muito bonito aquilo que você partilhou a nível do desapego. Mas alguém gostaria de partilhar alguma coisa? Você vê a mudança em si mesmo com a mesma situação? Sim, do bate-papo. Ter a minha estabilidade interior sempre. Eu diria sempre. Essa deveria ser sempre a minha primeira responsabilidade. Ou a minha responsabilidade mais elevada, por assim dizer. Acho que essa já tinha lido há bocado. Ou seja, interesse em aprender é um objetivo direto, uma força que chega de necessidades, desejos e processos cognitivos que você pode linkar a emoções, pensamentos e ações. Alguma coisa que você gostaria de... que foi apanhado e gostaria de preservar? Ou gostaria de mudar? Então talvez estão a refletir sobre isso. Também podemos ensinar outros através dessa intuição. Mas alguém quer abrir o microfone e partilhar? Acho que já estamos na hora, mais um minuto só. Ok. Então, vamos ver então o resumo daquilo que foi partilhado. Ou seja, ter momentos para escutar de coração aberto, uma resposta que tenha mais compaixão, ou seja, a aprendizagem de ultrapassar a dor, e ser desapegado e trazer mais Deus, ou seja, trazer Deus mais próximo, manter sempre a minha estabilidade interior, devia ser a minha responsabilidade primeira, por assim dizer, aprender a refletir e lidar com as emoções no local de trabalho ao escutar e responder com calma. Ou seja, ter interesse na aprendizagem é uma meta, ou seja, uma força direcionada que chega a partir das necessidades, desejos, processos cognitivos que linkam as nossas emoções, pensamentos e ações. Alguém estava a perguntar sobre o número do WhatsApp, você pode partilhar. Então, quem quiser partilhar seu número de telemóvel ou o endereço de e-mail direto para nós, para receber os programas, as informações dos programas e as partilhas, os PowerPoints e isso tudo. Ok, fantástico, belas partilhas. Então vamos entrar para um modo de meditação, como sempre. Então sentem-se, temos uma bela pintura diante de si, que faz lembrar do seu belo lar, não é? Então sentem-se confortavelmente, inspire e expire profundamente e relaxe o seu corpo. Então tente focar a sua atenção no ser interior, ou seja, o ser que você é. A alma, a entidade consciente, é o mestre deste corpo. E é nesta bela jornada de vida que existe já há muitos nascimentos. E este é um processo, perdão, de aprendizagem constante e de melhorar o eu. E se você observar a sua jornada de alma nesta vida,
Olhe para, olhe para quando você era uma criança, um estudante, por aí além, e você aprendeu bastante coisas. Você adquiriu especialidades e você desempenhava suas atividades diárias. Mas agora, tendo realizado que eu sou uma alma numa jornada espiritual, deixe-me trazer novas especialidades, aprender novas especialidades que são mais importantes para mim nessa jornada espiritual. E para isso, eu preciso da companhia do Professor Supremo, da Alma Suprema. E conforme eu conecto-me com essa fonte, o poder aumenta. E todos os poderes que eu necessito, eu sinto em mim mesmo essa energia ser abundante a partir do Ser Supremo. E todos nós, nesse workshop do Zoom hoje, estamos em pontos diferentes nessa jornada espiritual. Então, desse workshop, vamos retirar qualquer coisa que tenhamos escutado nesta aula ou da aula da manhã. Vamos assimilar isso em nós e também o poder da meditação, ao conectar com a Sonse, com o gerador de poder. Deixe-me assimilar aquilo que aprendi sobre esta aula espiritual e deixar que o meu computador, o meu comportamento, as minhas ações, o meu caráter, o meu rosto sejam sempre iguais, porque o Pai Supremo quer que eu seja assim. Então, depois dessa curta experiência de meditação, vamos regressar. E eu vou parar de interromper, vou interromper a partir do ecrã, regressar a assistir a nu para tirar a fotografia. Então, vamos aos anúncios, como sempre. A parte, o episódio 10D vai ser o Retiro de Silêncio no próximo sábado, na arte de aprender e ensinar. Então, conselho que as pessoas que nunca vieram no passado e queiram participar, normalmente é mencionado que esse retiro é para os estudantes da Brahma Kumaris que praticam mais essa meditação Raja Yoga de uma forma regular, mas aqueles são novos, tem que há alguns, mas nós também nos damos as boas-vindas que participem para ver como nós entramos nas profundezas do silêncio e isso ficamos completamente assimilados. Então vamos para o episódio a seguir que vai vir, que é da arte de revelar e de conciliar. Isso vai ser no sábado, dia 20 de dezembro, com o irmão Sênior, quase 50, mais de 50 anos do conhecimento. Ele vai partilhar suas belas experiências, o irmão Ken, e nos mesmos horários de hoje. Não temos o calendário hoje, mas aqui são os endereços de e-mail, endereços do site e também as playlists do canal do YouTube, onde vocês podem ver as gravações que estão lá, inclusive em português, em português.
Então sintam-se à vontade para partilhar os comentários de como melhorar esses workshops, e mesmo aqueles que são novos. Se quiser, partilhe o seu e-mail ou número do WhatsApp, como for mais confortável, para receber os e-mails dos eventos futuros. E agora passa para a irmã Anu, e aqueles que quiserem podem abrir as câmeras para sair na fotografia, que ficarão para a posteridade. Prontos? Tem esse sorriso que vem do interior por causa da aprendizagem e automaticamente também ensinamos os outros. Obrigada. Então agora consigo, irmão. Obrigado, boa noite. Então, o meu vídeo é um bocadinho grande, ele está a ler. É um ficheiro muito grande. A minha irmã que criou o vídeo sobre o tema. Aprecie esse belo vídeo também. Então, muito obrigado. Eu não percebi o que. Ah, o vídeo ainda está fazendo download. Não existe, ficamos dependendo da tecnologia. A arte de aprender e de ensinar. É uma canção que eu vou deixar vocês escutarem.
E o vídeo parou, tudo certo. Acho que hoje vamos ter que terminar aqui. Vocês vão receber essa canção, o link. Obrigado a todos. Voltamos para a semana. Tchau, Santi. E prossigam bem com o plano da semana.